Micro-ondas e T paranormal. Tão grave como um ataque cardíaco. 24 de abril de 2019. Efeitos biológicos da radiação eletromagnética, radiowaves e micro-ondas, Eurasia em países comunistas. É um documento 1976 que foi preparado para a Agência de Inteligência dos Estados Unidos Defesa. Especificamente, foi escrito por Ronald L. Adams e Dr. R. Williams da Agência de Inteligência Médica e Informação do Exército dos Estados Unidos. O documento foi desclassificado, através dos termos da Lei da Liberdade de Informação, há muitos anos, mas o conteúdo do documento certamente ainda tem a capacidade de provocar controvérsia profunda. Destaca-se um segmento em particular do relatório Adams-Williams. É intitulado Sistema Cardiovascular. O par declarou o seguinte: a ênfase pesada foi coloque em investigações que envolvem a radiação eletromagnética no sistema cardiovascular. Efeitos na hemodinâmica incluem variações de pressão arterial a de arritmias cardíacas. A comparação de um grupo de engenheiros e funcionários administrativos que foram expostos a micro-ondas por um período de anos e um grupo não exposto revelou uma incidência significativamente maior de doença coronariana. A exposição pode, portanto, promover um início precoce da doença cardiovascular em indivíduos suscetíveis. Deve-se notar que o interesse em como e em que circunstâncias específicas o coração humano pode ser afetado não era exclusivamente o interesse da Agência de Informação e Inteligência Médica do Exército dos Estados Unidos. Por exemplo, funcionários que foram empregados na Divisão de Tecnologia Estrangeira de Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, Ohio também escavaram profundamente, muito profundamente, na verdade, nesta área particularmente controversa. Nós sabemos isso porque, assim como foi o caso com o papel de Adams-Williams, os arquivos de Wright-Patterson AFB sobre o assunto agora foram desclassificados no domínio público. A Força Aérea dos Estados Unidos, de volta em 1978, publicou um relatório intitulado Paraphysics-RD, Pacto de Varsóvia. Como foi o caso com o documento 1976, o relatório da Força Aérea 1978 também foi preparado para o pessoal dentro da Agência de Inteligência da Defesa. Este documento, entretanto, era um tanto mais alternativa na natureza e no espaço. E isso é colocar as coisas suavemente, para dizer o mínimo. Por isso, quero dizer que os autores do relatório concentraram muito do seu tempo em como o coração poderia ser afetado por habilidades sobrenaturais e, potencialmente, de uma forma muito perigosa. A percepção extrasensória, ESP, a leitura da mente e os fenômenos psíquicos foram estudados de perto quando se tratava da questão do coração humano e dos graves danos que alguém poderia fazer a ele. Os funcionários da Wright-Patterson estavam particularmente preocupados com a preocupante medida em que os russos trabalhavam neste campo particular. O documento demonstra que a única pessoa, muito mais do que qualquer outra, que a Força Aérea teve suas preocupações sobre era um Dr. Gennady Alexandrovich Sergeyev. O médico trabalhou na área de serviços técnicos no Instituto de Fisiologia de Leningrado. De acordo com o trabalho e os resultados da pesquisa controversa de Sergeyev, um de seus médiums particularmente qualificados neste campo era uma mulher chamada Nina Kulagina. Ver este link para aqueles que ficaram impressionados com seus talentos, e este link para aqueles que não estão impressionados. Foi em 1970 que Sergeyev veio para ver o quão perigosas as habilidades de Kulagina poderiam ser. A equipe de tecnologia estrangeira na base da Força Aérea de Wright-Patterson relatou que em um dia específico, Kulagina tentou aumentar a frequência cardíaca de um médico cético. Os assuntos não terminam lá, entretanto. O pessoal da Força Aérea aconselhou a Agência de Inteligência de Defesa que eletroencefalograma, eletrocardiograma e outros parâmetros foram medidos, e que dentro de 1 minuto após o experimento começou, o coração do mesmo médico atingiu níveis perigosos, e o experimento foi encerrado. Para a Força Aérea dos Estados Unidos, todo o assunto foi considerado um problema de inteligência muito sério. Sem dúvida.
O Kremlin no que tudo isso sugere potencialmente é que os russos, no auge da Guerra Fria, podem ter conseguido realizar o que poderíamos termo assassinatos psíquicos ou assassinato por micro-ondas. E fazê-lo fatalmente, afetando os corações dos indivíduos-alvo. Embora muitas pessoas de natureza cética possam descartar tais noções reconhecidamente altamente controversas, o fato é que a Força Aérea dos Estados Unidos, a Agência de Inteligência Médica e de Informação do Exército dos Estados Unidos, e a Inteligência de Defesa permaneceram preocupadas mesmo, sobre tais possibilidades estranhas. A outra questão importante que vale a pena anotar: a pesquisa e os documentos que me referi neste artigo em particular datam de 1976 e 1978. Isso, inevitavelmente, levanta uma questão importante para todos nós ponderarmos sobre, 4 décadas mais adiante, o quão longe a pesquisa progrediu agora. No mundo de hoje, as pessoas podem ser alvejadas e mortas de uma forma que parece inocente, mas que, na realidade, é realmente nada menos do que francamente sinistro. Estas são perguntas para pensar.